Tomislav Correia de Ur é professor de literatura, palestrante e tradutor. Graduado pela Universidade de São Paulo, mestre em letras clássicas pela mesma instituição e interessado por folclore e tradições populares, participa de atividades relacionadas com diversas tradições culturais. Nessa mini-aula, vamos aprender um pouco a respeito do icônico Livro de Kells, o que ele é, como foi produzido, seu papel na consolidação da iconografia celta e a sua importância. Olá, eu sou o Tomislav Correia de Ur, sou professor de literatura e você pode me chamar de Tomi. Quero muito agradecer a Fernanda e a toda a equipe que organizou o Festival Celta Brasil e agradeço muito por poder participar com essa palestra e com essa apresentação verbal para vocês sobre um tema importante da cultura irlandesa e da cultura celta em geral. Então, vamos conhecer o livro de Kells. Vamos aí para o meu PowerPoint para que a gente possa estudar um pouco o que é este livro, como ele foi feito e por que ele é tão importante para a cultura irlandesa e para a cultura celta de modo geral. Bom, todos conhecem esses elementos gráficos, esses 3 desenhos que eu coloquei aí e que são muito comuns àquilo que costuma se chamar de cultura celta, cultura irlandesa, não é? O que são esses desenhos, de onde eles vieram e como que eles, de certa forma, entram e permanecem na cultura irlandesa, não é? Por exemplo, aqueles 3 desenhos básicos aparecem muitas vezes em objetos contemporâneos. Temos aí uma imagem, uma obra de arte com 2 cavalos entrelaçados ao estilo celta. Esses entrançados muitas vezes são usados, por exemplo, na joalheria, como esse pingente central. E temos aí uma peça que é um prato, que é uma peça de decoração, que também atualiza e usa esses motivos. Esses motivos são tão gerais, eles são tão presentes no mundo irlandês, especialmente, e no mundo celta, que, por exemplo, a gente pode encontrar móveis, como essa cômoda que eu coloquei aí, ou talheres, por exemplo, que atualizam esse tipo de inspiração no mundo contemporâneo. Ou seja, existe uma tradição cultural que, de alguma forma, impacta a produção cultural na Irlanda dos dias de hoje. E, de maneira bastante genérica, a produção celta. É importante a gente perceber que os celtas são uma cultura de um povo muito diversificado e muito presente na Europa, por exemplo, durante o Império Romano. Atualmente, os celtas, em geral, se encontram nas Ilhas Britânicas, na Escócia, na Irlanda, no norte da França. Então, quando a gente fala Irlanda, a gente está se referindo a um país, a um povo que tem uma tradição celta e mantém essa tradição celta muito viva, apesar dela não ser exclusiva ou limitada apenas à Irlanda. Então esses objetos aparecem de maneira muito disseminada na cultura irlandesa. Mas também podem aparecer na Escócia e também podem aparecer no norte da Península Ibérica ou, por exemplo, na França também. O Festival Celta tem muitas apresentações de dança e a Banana é uma escola de dança. Então, eu acredito que muitos de vocês estejam familiarizados, por exemplo, com as roupas de dança irlandesa, como essas 2 roupas que eu coloquei aí e que apresentam esses temas que a gente reconhece como celta ou como irlandês recorrentemente. O show do Michael Flatley, famosíssimo, né, Lord of the Dance, também atualiza esses padrões no cenário, no figurino e em outros traços estéticos aí da composição desse show. Enfim, se existem tantas manifestações culturais desses desenhos e desses padrões, de onde será que eles vieram e principalmente como que eles chegam até nós?
Então, esses elementos gráficos, né, e eu chamei ele de elementos gráficos porque ele pode ser bordado na roupa, ele pode ser desenhado numa folha, ele pode ser esculpido numa peça. Então, esse desenho, esse padrão, eu chamei de elemento gráfico. E esses elementos gráficos têm origem muito antiga, remontando muitas vezes a sítios arqueológicos irlandeses, que pode ser um tema de uma outra apresentação, né, num outro festival, sobre como que os sítios arqueológicos do segundo milênio antes de Cristo, por exemplo, apresentam esses padrões esculpidos. Agora, certamente esses padrões que vêm do Neolítico, eles viviam de maneira muito intensa na cultura da palha, no entrelaçamento. Nós temos que imaginar que antes da gente, as pessoas precisaram de cordas, as pessoas precisavam de barbantes, as pessoas precisavam produzir tudo isso a partir de fibras naturais. Então, existe uma longa tradição, difícil de ser registrada, de elementos entrelaçados com fibras naturais. Então, muitos desses padrões esculpidos em pedra devem ter sido produzidos com tranças, com tecidos, às vezes no entrelaçamento dos cabelos e coisas desse tipo. Agora, esse tipo de material não sobrevive ao desgaste do tempo. Então, há toda uma linha de pesquisa arqueológica que procura estudar essas técnicas remotas de produção de cordas e utensílios de palha. Existem poucos vestígios dessa cultura material, mas esses vestígios indicam a presença desses elementos. Ora, se uma cultura muito remota esculpe em pedra e nós conseguimos ver o desenho, mas perdemos o significado, e depois uma cultura manual que produz esses padrões em materiais efêmeros, como a palha, vai perder esse material e nós podemos ter elementos da cultura ou lendas ligadas a isso, cabe a pergunta: como será que tudo isso chegou até os dias de hoje? Então, uma peça importante nesse processo é o registro em papel. E eu coloquei em papel entre aspas, nós vamos ver daqui a pouco, que é um registro em papel produzido na Idade Média, e do qual o livro de Kells faz parte, como nós podemos aí ver ao lado, a imagem de uma página aberta do livro de Kells. Vamos conhecer então o livro de Kells. Este nome, Leabhar Keananais, é o nome irlandês de livro de Kells. Este documento é um manuscrito que tem evangelhos, ilustrações e iluminuras. Foi produzido por monges católicos na Abadia de Kells. Então temos aqui duas fotos atuais da Abadia de Kells. Esta foto com uma torre cilíndrica alta, é a torre circular, a Round Tower da Abadia. Isso é um exemplo de um tipo de arquitetura comum por toda a Irlanda medieval. Ela data do século X. E a outra imagem apresenta um retrato mais moderno da mesma Abadia de Kells. Bom, o que é tudo isso e como entender tantas ideias que eu coloquei de maneira tão sintética nesse slide? Os monges que viviam na Abadia de Kells, eles, na verdade, vieram da ilha escocesa de Iona, que está ao norte do mapa. Então, os monges são religiosos que vivem em isolamento absoluto ou isolamento relativo, dependendo da ordem religiosa, e esses religiosos têm uma vida dedicada ao trabalho e à religião, e parte desse trabalho é a elaboração de cópias de textos. Bom, como o mosteiro de Iona havia sido atacado por vikings, os monges então fogem dessa região costeira e vão para o interior da Irlanda, onde fundam a Abadia de Kells. E na Abadia de Kells eles vão se dedicar às cópias de textos, além da vida religiosa. Bom, mas como assim se dedicar à cópia de textos? O livro na Idade Média, ele não é vendido em livrarias. Aliás, para um livro ser vendido numa livraria,
é necessário que exista não só a livraria, como a editora, a gráfica, existe a imprensa, existe toda uma organização industrial que faz com que o livro seja concebido pelo escritor, redigido por ele, organizado pelos editores, impresso nas gráficas e que chegue na livraria. Só que tudo isso é uma invenção que existe assim há 200 anos, no máximo. Então, estamos discutindo uma era muito mais remota, onde, não havendo imprensa, os textos eram copiados à mão. Aliás, os textos não eram só copiados à mão em papel, porque não existia papel. Então, os textos eram copiados em pergaminho, em peles de animais que eram tratadas e podiam servir de base para a escrita. Conclusão: o livro acaba se tornando um objeto extremamente raro e precioso. Então, o livro apresenta uma função dupla nessa época. Ao mesmo tempo em que ele é o lugar onde as informações ficarão registradas, ou seja, o suporte para o texto escrito, o livro também é uma obra de arte. Então, eu posso ilustrar o livro, eu irei desenhar as letras, eu vou cuidar da caligrafia, porque eu estou produzindo um objeto que é único e que vai ser muito durável. Então, os monges medievais, eles tinham que lidar com o pergaminho, que era um material caro e raro. Eles tinham que comprar corantes, que muitas vezes vinham de lugares muito distantes. Por exemplo, as letras em azul do livro de Kells é de um material que vinha do Afeganistão. Então, imagina as dificuldades comerciais no século VIII para esse corante azul chegar na Irlanda. Então, tudo isso é muito raro, é muito precioso. E vai se dedicar tempo para fazer um livro para aquilo que é considerado importante pela comunidade. Então faz todo sentido que os monges escrevam textos religiosos, escrevam bíblias e textos ligados ao mundo da fé e que ilustrem esses textos e que esta ilustração desenvolva um estilo e uma característica. Nós sabemos então que esses livros são ilustrados, ou seja, eles têm ilustração como nós, por exemplo, a entendemos, um desenho ligado ao texto, mas elas também têm iluminuras, que são as letras iniciais que aparecem no texto. Então, nós temos aí um exemplo da página 34R, né? As páginas são conhecidas como R recto, V verso. Então, a página 34 frente é 34R. Nós temos esse desenho super, super sofisticado. Essa página é conhecida como página Ki e Ro. E o que nós vemos aqui, basicamente, são duas letras gregas. Então, aqui nós temos esta letra que parece um P para a gente, aqui alto, mas isso aqui é um Ki, é um X, e essa letrinha estranha aqui é um Rho, né? E o Ki e o Rho, em grego, eram a abreviação de Cristo. Então, na verdade, o que eu tenho aqui são duas letras que são desenvolvidas artisticamente com uma série de desenhos e padrões, e isso é o que se chama tecnicamente de iluminura, que é diferente da ilustração, onde eu percebo um tema e um desenho. Mas elas são artes muito próximas. A letra do livro de Kells era a letra comum durante aí o século IX, na Irlanda, que é a letra conhecida como insular, a insular maiúscula e a insular minúscula. Os estudiosos dessas caligrafias antigas, eles vão dar nomes para as letras em função dos locais da sua produção e de sua época. Caso você não saiba, durante os séculos 8, 9, 10, a Europa continental vive uma crise muito intensa, com uma desorganização social muito arraigada desde o fim do Império Carolíngio, e muito dos elementos da cultura antiga e mesmo da cultura medieval serão transpostos para as Ilhas Britânicas e para a Irlanda. Graças à vida monástica dessas regiões, uma série de textos religiosos e antigos foram copiados nos mosteiros e puderam depois voltar para a Europa continental por volta do século XI e século XII. Então, por isso que a letra insular, maiúscula e minúscula,
É uma letra muito conhecida na Idade Média e que, para um leitor aí da época, ele rapidamente identificava o objeto, o manuscrito, como tendo vindo da Irlanda, por exemplo. Não é? Ah, então, sintetizando, o livro é um material caro, raro, precioso e muito bem cuidado. O artista, o escriba, se vê como um artista. Então, dentro da rotina religiosa, o sacerdote tem algumas horas do dia para fazer cópias. E realizar as cópias é uma atividade ao mesmo tempo devocional, ou seja, uma espécie de missão divina registrar o texto, escrever, ao mesmo tempo em que é uma missão artística. Eu devo fazer bonito, eu devo caprichar na minha letra. Bom, ao produzir, então, os manuscritos, esses religiosos serão muito sensíveis aos elementos da cultura religiosa e da cultura popular onde eles estão inseridos. E é agora que, se a gente voltar alguns slides na minha apresentação, eu posso entender que esses temas entrançados, esses temas que a gente chama de celtas, se eles eram vivos na cultura material da Irlanda durante a Idade Média, esses monges viram estes objetos, ou viram as pedras entalhadas nos monumentos neolíticos e traduziram estes desenhos para o texto. Dessa forma, então, eles conseguem fixar desenhos e motivos que nós vamos chamar hoje de celtas irlandeses. Graças a livros como o livro de Kells, é possível transmitir essa informação gráfica da Idade Média para a gente hoje. Então, vamos conhecer algumas páginas e comentar algumas coisas dessas páginas. Esta é a página 4, verso. Isto é um índice. Então, nós podemos perceber que existem aqui 1, 2, 3, 4 colunas com números em romano. Nós vamos ver um detalhe daqui a pouco. Aqui em cima temos os nomes dos evangelistas: Mateus, Lucas, Marcos, João. Então, provavelmente isso é uma referência aos capítulos dos evangelhos, né? E aqui temos colunas adornadas. Então, eu quero olhar em detalhes com vocês essas colunas. Então, o que nós podemos encontrar aqui nesse detalhe dessa página? É possível percebermos aqui um desenho celta super tradicional, super reproduzido, super copiado aqui no século XX e no século XXI. Bem como esses outros padrões e temas célticos, que estão registrados no documento e que podem, com isso, vir até os dias de hoje. Ou seja, nós podemos reconhecer esse padrão, nos inspirar nesses padrões e copiar esses padrões. É interessante perceber, então, como, para o escriba medieval, toda página é um espaço de trabalho artístico. Tudo tem que ser cuidado em seus mínimos detalhes. E, portanto, eu posso e devo consumir cores de tinta. Então, eu tenho a tinta preta, eu tenho a tinta vermelha, eu tenho amarelo, dourado, azul. Existem várias tonalidades diferentes que são usadas aí nos desenhos. Uma página famosa é a página 33R. Ela tem um apelido estranho, né, que é a cruz de 8 círculos, porque nós podemos ver aí 8 círculos. Isso parece a capa de um livro e parece justamente a transição de um evangelho para o outro. Então, o copista, aqui ele não escreveu texto nenhum, mas para marcar a transição de um texto para o outro, ele faz uma capa adornada. Vamos olhar aí com detalhes, vamos dar um zoom aí nesses 8 círculos para entendermos por que essa página é tão famosa. Olha só a riqueza desses detalhes. Existem elementos entrelaçados redondos, existem elementos entrelaçados de formas variadas e cores variadas. É possível perceber que aqui embaixo houve a pintura dourada. Aqui em cima ela ainda não havia sido aplicada. Este documento é um documento, inclusive, que estava em processo de elaboração.
Os monges já haviam escrito o texto, os monges já haviam feito vários desenhos, mas eles ainda precisavam dar os acabamentos finais nas últimas páginas. E aí nós podemos perceber, então, pelo menos 1, 2, 3 grandes fontes de temas célticos irlandeses que estão presentes no livro de Kells. Aqui temos também o canto da página, onde podemos ver este tema quadrado e este outro tema de múltiplas formas. Os estudiosos muitas vezes debatem quais temas são animais, quais temas são animais estilizados, quais temas são animais híbridos, o que queriam dizer esses animais híbridos, ou será que essa cara estranha que aparece aqui é a cara de um animal ou é só a representação artística que o escriba deu? Então, existem muitos assuntos que são levantados aí na leitura desses documentos antigos. Vamos ver então uma outra página famosa, já que nós estamos discutindo aí um livro que é basicamente a cópia de uma Bíblia, ou melhor, de um Novo Testamento. Devo dizer que não é nem o Novo Testamento inteiro, são os 4 evangelhos com alguns textos explicativos que aparecem no início das obras. Esta página é conhecida como a página dos 4 evangelistas e existem várias páginas onde se retratam os 4 evangelistas, e isso é, mais uma vez, importante dentro da cultura medieval e da cultura celta e da cultura irlandesa. Vamos ver em detalhes cada um deles. Esta aqui seria a representação de São Mateus. São Mateus, segundo uma tradição que vem da antiguidade, é representado como um homem, que é o homem aqui no centro do círculo. Mas, professor, ele tem asas. Gente, essas asas aqui seriam referentes ao fato dele ser um evangelista. Então, ele está abençoado pelos anjos por transmitir a palavra de Deus. Por isso que há um anjo na parte de cima. Tá? Além de São Mateus, temos também São Marcos, representado como um leão. E aqui temos um leão bem estilizado, já que não há leões na Irlanda. E, portanto, é difícil para um monge irlandês imaginar como seria um leão. Mais uma vez, o leão tem asas, porque ele não é um animal composto, ele é, na verdade, São Marcos, abençoado por Deus, por isso com asas de anjo. Aqui tem 2 figuras que aparecem nos próximos slides, né? Então, temos aqui São Lucas, representado pelo touro, também alado, né? Então temos aqui o touro e as suas asas, daqui para ver o rosto do touro, o corpo do touro, né? E aqui temos uma águia, que representa o evangelista João. Todos esses desenhos são fortemente presentes na cultura irlandesa e na cultura celta como um todo. Por quê? Porque o livro serve de base e de inspiração. Essas figuras, então, diversas, elas estão ligadas ao universo da religiosidade e estão ligadas à arte irlandesa e aos padrões celtas como um todo. Por quê? Além desses focos aqui nos 4 evangelistas, nós podemos observar elementos de adorno que aparecem, por exemplo, na folha, na página como um todo. Essa aqui é a cruz central no meio da página. Olha, eu vou voltar rapidamente para vocês verem do que eu estou falando. Esta é a folha. Nós vimos aqui, ó, as molduras vermelhas com os evangelistas. Mas isso não é tudo. Nós temos desenhos, desenhos, desenhos. Então, o que eu quero ver com vocês agora é justamente este crucifixo central, que aparece aqui, mais uma vez, com os temas do entrelaçamento. Não é? Então, a gente tem um elemento religioso, a cruz, e um tema da tradição popular, que é o entrelaçado.
temos também esses separadores, esses adornos laterais, onde nós podemos ver de maneira bastante clara os padrões de entrelaçados. Então, isso mostra como o texto é importante, o livro de Kells é importante para transmitir essa padronagem para o mundo moderno. Bom, não podia terminar a minha apresentação sem falar para vocês do próprio texto. Esta página, página 15V, me permite ilustrar muita coisa. Nós podemos encontrar uma emenda. Olha aqui, né? Há uma costura. Por quê? Porque este material não é uma folha de papel A4 como aquele que você põe na impressora. Este material é uma espécie de couro. Ele é fino, mas ele é um couro. Então, em algum momento da história, ele rasgou e alguém pôde costurar as duas partes. Essa mancha preta aqui é um furo, né, que aconteceu porque, sendo isso um material natural, é muito difícil que se garanta uma padronização da produção do pergaminho. Então, sei lá, há uma imperfeição, não vou jogar a peça inteira fora. Vou escrever em torno da imperfeição e tudo bem. E aqui temos uma letra grande, toda desenhada, que é o que nós chamamos efetivamente de iluminura. Então vamos ver um detalhe disso aqui. Então aqui podemos ver claramente a iluminura. Temos a letra M, a letra A e a letra R. E a criatividade do artista é gigantesca. Ele coloca os padrões, ele coloca umas bolas azuis que parecem olhos. A letra A parece que tem duas mãozinhas que estão se encontrando. Então, este padrão de letra, que não é difícil da gente reconhecer, é conhecido como insular maiúsculo. Aqui embaixo nós temos o texto das insulares minúsculas. Então aqui eu traduzi para vocês, ou melhor, traduzi não, eu transpus aqui para vocês no Sermone Discípulos Sacer, perdão, são dois Cs ali, eu só pus um, Raquel Agens Secundum Carnem. Então é meio difícil, mas dá para ler. Os olhos se acostumam a esse padrão de letra. Existem profissionais de literatura e de letras que se dedicam apenas à leitura desse tipo de textos e à transformação deles para uma linguagem ou um padrão gráfico como esse aqui, que é mais acessível e compreensível por nós hoje, né? É interessante notar como o limite da iluminura é infinito. Eu posso ter um padrão entrelaçado, eu posso variar as cores, eu posso criar aqui a cabeça de um bicho, não sei se é uma cobra, se é um dragão, se é a cabeça de um leão no pescoço de uma cobra, ou as patas do leão que aparecem aqui, mas não se juntam no leão. Então existe uma criatividade muito grande na elaboração desse tipo de imagem, né? Bom, o que aconteceu com o livro depois da sua elaboração? Ele ficou guardado no mosteiro de Kells até 1654, quando a Irlanda é invadida pelos ingleses e a invasão é comandada pelo Oliver Cromwell. Oliver Cromwell não tinha muita simpatia por monges e católicos em geral, então, com medo que o livro fosse destruído, o livro foi mandado para Dublin. E ele ficou um tempo guardado, até que ele foi entregue à faculdade, o Trinity College, em 1661. E esta peça está em exposição permanente no Trinity College. Então, temos aqui uma foto da grande biblioteca histórica do Trinity College, e embaixo nós temos a entrada da biblioteca com essa placa maravilhosa, The Book of Kells. Existe uma exposição permanente em que você pode conhecer mais sobre as técnicas de produção do pergaminho, as técnicas de produção dos corantes, como se encadernavam os livros, como se escrevia, quanto tempo se levava para escrever uma página, quem desenhava, quanto treinamento era necessário para o monge desenhar. Então você passa por uma grande mostra que explica a história e a importância do livro,
até que você chega a uma sala onde, além do livro de Kells, há outros livros do mesmo período e você pode ver a página que está aberta para você naquele momento. É uma viagem, é uma parada bastante rápida e bastante interessante na cidade de Dublin. Vale muito a pena conhecer o livro e conhecer esse lugar agradável que é o Trinity College. Espero ter ajudado vocês e espero que a minha apresentação não tenha sido enfadonha e que você, então, perceba uma relação entre o bordado da sua roupa, o desenho celta que te chama atenção e toda uma tradição de produção, manutenção e transmissão desses textos. E se um dia você for até a Irlanda, não perca a oportunidade de conhecer o livro de Kells, que tem um papel super importante nessa transmissão de conhecimentos e informação. Agradeço mais uma vez a Fernanda Faes, ao Samuel Faes e a todos aqueles que trabalharam aí intensamente para a organização desta edição do Festival Celta Brasil. Muito obrigado e até mais.